Começa agora o seu programa Contexto, que vai ao ar semanalmente pela Rede Cidade Livre e Comunicação Comunitária. Nós estamos hoje recebendo novamente o jornalista Paulo Canabrava, que vai falar para a gente, logicamente, do cenário nacional e um pouquinho também do cenário latino-americano. Boa noite, Paulo. Boa noite. Oi. É sempre um prazer estar aqui em Rio Claro, né? E principalmente numa televisão que não é a Globo, numa televisão que tem um caráter popular, que dá voz aos protagonistas dos fatos, né? Que não repete as coisas que a grande mídia faz, que é pura alienação, né? Então eu aproveito até para cumprimentar vocês que estão dirigindo esse projeto, que o país mais necessita hoje, entende? É uma mídia que não seja repetição do mesmo, né? Que não seja a mídia da mesmice, sem criatividade nenhuma, e o que é principal, sem dar voz para os principais protagonistas da história, que é o povo, pô. Né? O Paulo, dizem por aí que a eleição de 2014 ainda não acabou. E agora em 2015 nós vamos ter eleição de novo, só que dessa vez é por baixo clero, é prefeito, vereador. Ao mesmo tempo, parece que a Câmara finalmente aprovou uma reforma eleitoral, meio na marra, meio TSE, uma reforma meio TSE assim, que muda... Fruto da emoção. É, fruto da emoção. Que muda praticamente todas as regras do jogo. Aliás, muita gente nem sabe quais são as regras do jogo. Como é que você vê esse ano? Como é que você vê a situação eleitoral que ainda não terminou e essa nova eleição que a gente vai viver esse ano? Pois é, rapaz, numa democracia, e ainda mais num Estado federativo como o nosso, né? O município é a coisa mais importante que a gente tem do ponto de vista da construção de uma política, do ponto de vista da construção da democracia. É a célula, é ali onde está o povo, onde está nucleado o poder local, né? Os problemas locais. Praticamente sem regra, ninguém sabe o que vai ser isso. Os partidos estão perplexos, quer dizer, os seus próprios líderes aprovaram uma coisa na Câmara que não tem pé nem cabeça, cortaram o financiamento da empresa privada, né? Bom, então quem é que vai financiar? É o fundo partidário? São os indivíduos? Você vai poder botar o teu dinheiro lá? Dizem que a regra é fundo partidário e pessoa física, com limite. Com limite, pessoas físicas. Então, aí a pessoa física deposita lá um dinheiro e depois vem o tribunal, quer saber de onde você sacou esse dinheiro. Então, vai constranger muita gente, né, que tem o seu dinheirinho escondido, né? Porque o que mais se faz entre os ricos nesse país é só negação. Então é um caminho assim que está ainda totalmente Você não acha que, de certa forma, isso vai acabar fortalecendo os partidos? Porque os partidos agora, assim, vai ter um dinheiro finito. Eles vão ter que ter uma vida orgânica própria, ativa, para poder, inclusive, decidir aonde eles vão investir as moedas na eleição. Porque que o cobertor vai ser curto e que o dinheiro não vai dar para os partidos fazerem campanha em todos os municípios, por exemplo, é um fato sabido. Então, você não acha que, de certa forma, por vias tortas, vai acabar fazendo uma depuração dos partidos? Vai acabar forçando a classe política a pensar que nós temos que reprogramar a nossa democracia, né? Porque esse sistema representativo que nós temos aí está mais do que comprovado de que ele não serve para nada. Ele é absolutamente elitista, ele reflete a concentração de poder que existe na sociedade, né?
ele representa apenas os mais ricos? Qual é a representação da Câmara Federal, né? Você tem os latifundiários, os representantes das grandes empresas, das grandes corporações, das grandes igrejas, que hoje são grandes empresas. E hoje o fundamentalismo neopentecostal, que fazem a maioria na Câmara. Então, eles representam quem, né? Esse sistema de representação que nós estamos vivendo, ele está completamente falido. Daí, ele, na realidade, disfarça uma ditadura, né? A ditadura dos lobbies, a ditadura das máfias, a ditadura dos pequenos grupos de poder. Eles é que mandam, eles é que decidem, né? As grandes corporações é que decidem. Então, é um sistema representativo que não é representativo e que apenas disfarça a ditadura que eu chamo a ditadura do pensamento único, né, imposta pelo capital financeiro. Com o apoio da mídia golpista. A mídia é o porta-voz dessa ditadura. Então, como é que nós vamos sair disso? O município tem que ser o começo dessa saída, né? Lá onde a gente pode organizar uma assembleia, digamos, com mais participação popular e buscando as formas de romper essa hegemonia que as elites têm sobre o poder legislativo e executivo também, né? Então, o município é uma oportunidade para a gente começar a romper isso e construir um caminho novo. O Paulo, a classe política brasileira faz 20 anos, na verdade faz 30 anos que eu frequento Brasília, você sabe disso, e faz 30 anos que eu vou a Brasília e faz 30 anos que eu vejo político falando que vai fazer a reforma política, e cada vez eles fazem a reforma política para ficar melhor para eles. Parece que dessa vez o tiro saiu meio pela culatra, né? Até porque, na verdade, quem decidiu não foi eles, quem decidiu foi o Supremo Tribunal Federal, que disse que financiamento público de campanha é inconstitucional. Financiamento das empresas. Das empresas, o financiamento privado é inconstitucional. Nós temos hoje 38 partidos, é óbvio que não existe 38 ideologia para 38 partidos. Nós temos um sistema representativo, como você mesmo disse, não representa... Nem do ponto de vista numérico, porque assim, se for pensar, o Estado de São Paulo é subrepresentado, Rondônia é superrepresentado, enfim, todas as mazelas. Ao mesmo tempo, nós temos o presidente da Câmara investigado, o presidente do Senado investigado, 50 deputados investigados, 20 senadores investigados, a presidente da República sofrendo um processo de impeachment. Você acredita que existe algo que possa precipitar uma reviravolta política que, de repente, a classe política resolva fazer uma reforma política meio na marra, porque eles estão meio perdidos com relação à eleição municipal? Pois é, mas isso tem que vir das bases. Essa elite que está aí jamais fará uma reforma. Escuta, veja que há mais de 50 anos que se fala em reforma, né? Você lembra? As reformas de base do Django. As reformas de base do Django. Que são as mesmas que nós precisamos hoje, inclusive. Então, escuta, a maior prova de retrocesso do processo político e social do Brasil é que nós estamos hoje falando dessas reformas como se estivéssemos ainda na década de 50 e 60. É inconcebível uma coisa dessa. Então, esperar algo dessa elite não, é impossível. Daí não vem nada. Porque nunca veio, muito pelo contrário. Eles, mais do que conservadores, eles são a volta para, como é que chama? Para a idade das pedras, né? Pré-história. Para a pré-história. Eles são a pré-história. E veja você, vai falar, bom, não pode financiamento das empresas. Vai reforçar o que já vinha acontecendo. O próprio empresário vai se candidatar e vai ganhar a eleição, porque é ele que tem dinheiro.
Ou seja, ele vai se autofinanciar. Ou seja, teremos democracia direta finalmente no país. Basta de intermediário, né? Basta de intermediário. Vamos nós mesmo lá. Como isso dá trabalho, então ele vai pôr seu preposto, né? Então, dentro desse sistema não tem mais remédio. Precisa mudar o sistema, precisa buscar outro conceito de democracia, porque essa aí, nós já temos ela há 100 anos aí, desde de 1822, 89, da República, né? Da República. Nós temos isso desde 1989, provado que não resolve os problemas nem políticos, nem sociais, nem econômicos do país. Precisamos repensar isso. E como é que nós fazemos isso? O município é o lugar onde isso deve começar, né? Por exemplo, em Rio Claro, nós já não tivemos aí uma conferência da cidade? Essa conferência da cidade não pensou o país, bairro, a cidade, bairro por bairro, né? Nessa discussão não surgiram nesses bairros as lideranças comunitárias? Então, esse é o caminho. Mas, Paulo, você viu que depois desse processo todo que a gente realizou em Rio Claro, que você participou ativamente, inclusive, ou os partidos não se tocaram que existiam outras lideranças, ou o fato é que nós perdemos a eleição e voltou tudo para trás de novo. Pois vamos buscar aonde que nós erramos para que isso tenha voltado para trás. Como é que um avanço tão grande como esse, foi o único município que realizou uma conferência da cidade com mais de 3.000 pessoas, entende? Veio o ministro lá, ficaram todos pasmos, né? Não esperavam que aquilo pudesse acontecer. A galera da FEPASA ferveu. Né? Que aquilo pudesse acontecer em algum lugar do Brasil. E aconteceu, em Rio Claro. Então, por que desaconteceu? Então tem que buscar as origens, aonde que nós erramos, por que nós erramos e como consertar isso. O caminho é esse. Nós não erramos exatamente por não construir partido político forte, orgânico, com vida orgânica. Entre outras coisas, mas fundamentalmente desvincular o trabalho de base. Fundamentalmente, de desvincular o trabalho de base. Quer dizer, chegamos àquele máximo e depois daquilo abandonou-se o trabalho de base. Né? Que nem aqui transportando isso para o nível federal, Paulo. Eu sei que você tem falado muito que é necessário criar uma frente em defesa da soberania, uma frente em defesa da legalidade, do Estado de Direito. Você acha que a gente ainda está vivendo a possibilidade de um golpe? Ou o recesso natalino e festeiro afastou isso? Não, o golpe está dado. Não tem... O golpe é a política econômica. O golpe está dado, não tem perigo de golpe. Aí o que há... O golpe é com a Dilma. Aliás, o golpe é a Dilma, ou não? O que há aí nos bastidores é uma disputa meramente de poder. Você está aí, eu é que devia estar. Né? Mas não há por trás disso nenhuma proposta alternativa. Não há na contestação à Dilma, não há uma contestação ao sistema que está aí. Simplesmente não querem a Dilma porque é uma neófita, é um estranho no ninho, que não faz parte da elite. Não divide o bolo direitinho. Não faz parte da elite que tradicionalmente governou o país. Então, eles não se conformam de ter perdido esse espaço. Mas o golpe está dado, o golpe está dado desde os anos 90, quando se impôs o pensamento único. Então você vê de lá para cá, né, nunca houve uma proposta de política econômica que não fosse aquela imposta pelo consenso de Washington. Quer dizer que o neoliberalismo
Ou seja, o erro começou na carta aos brasileiros e continuou, foi embora. Não, o erro veio antes. O erro veio antes. Isso não foi um erro. Isso aí, a proposta do Lula era tomar o poder, e então. O único caminho que havia para tomar o poder dentro daquele quadro era a eleição. Não, era o Lula. Não, era fechar com o capital financeiro. Fechar com o capital financeiro. Ô Paulo, eu quero que você detalhe mais essa proposta sua aí de frente pela soberania, etc. Coisa e tal, mas isso você vai fazer no próximo bloco. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba. A geração de energia é um grande impacto no meio ambiente, né? Mas impactante que eu fiz foi o aquecimento solar. Aqui na minha casa, o sol aquece a água do banho. O que eu uso aqui é uma tecnologia bem barata, tudo feito de PVC. Então, aquele argumento que muita gente traz, que é muito caro, não vale mais. Tem muitas medidas que a gente pode fazer no dia a dia que são boas para o meio ambiente. Então, tirar a tomada, desligar a luz. Então, tem muitas coisinhas pequenas que juntas criam um efeito muito grande. Meu nome é Hans, eu economizo energia em favor do meio ambiente. E nós estamos de volta com o programa Contexto, que semanalmente vai ao ar pela sua rede Cidade Livre. Eu lembro sempre que você pode também assistir o programa pelo nosso canal do YouTube. O GC está aí para você conferir. Hoje nós estamos conversando com o amigo e jornalista Paulo Canabrava, editor da revista Diálogo do Sul, que está nos falando sobre as mazelas da democracia brasileira. Paulo, está cada vez pior. Agora a questão, ainda nós tivemos uma paz luliana, nós tivemos anos de bonança e de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Uma boa parte da juventude do país está tendo acesso à universidade, isso é o que se diz por aí, pelo menos. Não sei se é a sua avaliação. Eu concordo que até que houve alguns avanços. Por exemplo, o acesso à universidade, às escolas técnicas, sem dúvida, houve um grande avanço. Porém, o problema é que há sempre um porém. Paralelamente a essa democratização do ensino, houve uma apropriação das escolas pelo grande capital. Aluno virou commodity. Escola é para dar lucro para o grande capital. Ou seja, ProUni, então, Pronatec, FIES. Tudo isso é formidável, maravilhoso. Bota o aluno na escola, porém, não cuidaram da qualidade da escola. Nem da pública, nem da privada. Principalmente da pública. A privada, então, nossa senhora. A privada é o nome dela. Então, é um fato incontestável a deterioração da qualidade do ensino. Então, esse é um problema muito sério. Eu aí, enquanto dirigente de uma entidade nacional de jornalistas relacionada com direitos autorais... Só para quem não sabe, o Paulo é ex-presidente da APJOR, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual dos Jornalistas. Então, eu viajei por muitas faculdades e você encontra aí, o sujeito sai de uma universidade analfabeto funcional. Entende? Isso é um fenômeno mundial.
Na Alemanha, que é aquela maravilha e tal, né, você tem hoje 40% de analfabetismo funcional na sociedade. Por quê? A mercantilização do ensino. Né? Você transformar aluno em commodity, ou seja, aluno tem que dar lucro, né? Professor tem que ganhar pouco. Então, para o professor que ganha pouco, ele tem que se desdobrar e dar 1 milhão de horas de aula. Enfim, foi muito bonito todos esses programas de botar a molecada, botar a juventude nas escolas. Mas é imperdoável deixar que as escolas, né, Paulo, que o ensino nas escolas se deteriorasse. Então, outra tarefa insana que nos cabe, entende, é recuperar a qualidade do ensino, né, a qualidade da educação no Brasil, né, é recuperar a universidade para pensar o país. O sujeito defende tese, faz curso de pós-graduação, tudo, com trabalhos que nem para inspirado nas universidades dos Estados Unidos, mas que não tem o nível daquela universidade. E não reflete então, a realidade nacional. E não serve para nada. São milhões de trabalhos universitários que não servem para nada. Temos que botar a universidade para pensar o país. Né? E como como dizia o nosso grande educador Paulo Freire, Paulo né? Freire, a escola tem que olhar crítica e criativamente a realidade. É a única forma de a gente transformar as coisas. Né? Certo. Então, Você acha assim, os anos do PT fizeram bem ou mal? Aonde que o PT errou? O PT errou, começou errando por não regulamentar a mídia, é isso? Por exemplo, vamos usar assim, 2 quadros. Lula, Brizola. Se fosse o Brizola hoje, como que o país estava? O país estaria muito diferente. O país teria avançado nas reformas fundamentais. Nas reformas de base. Fundamentais, necessárias, para mudar no longo prazo alguma coisa. Você acha que o Lula sentou lá, achou que estava bonito, gostou, pegou uma bonança econômica internacional, surfou? A grande diferença do Lula e o Brizola é que o Brizola tinha um projeto de país. Né? Ele tinha uma visão estratégica de país. E o Lula um projeto de poder. E o Lula um projeto de poder. Essa é a grande diferença. E ficou claro isso durante todas as campanhas, mesmo as campanhas em que ele não foi eleito. Quer dizer, isso ficou claro em todas as campanhas. Ele tinha um projeto de poder, não tinha um projeto de país. Né? O resto foi marketing, né? E ele ainda pegou um cenário internacional com as commodities em alta, fez a distribuição de renda que todo mundo esperava que fosse feita. Sim, e então os companheiros ocuparam o Estado. O boom, né? O boom das commodities. Aí a questão do petróleo é muito importante, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado danado, porque está todo mundo de olho nisso, né? Porque... Então, Paulo, vamos pegar esse viés aí. Você disse que nós estamos numa crise que, do jeito que está, só tem mais crise. Nós sabemos que essa crise, na verdade, ela não tem aspectos só locais. Você é uma pessoa vivida que viajou a América Latina inteira, o mundo inteiro. Você tem uma boa visão do cenário internacional e você pode dizer dos interesses que algum dia foram ocultos, né? O Jânio falava que eram ocultos, hoje eles já não são tão ocultos. Como é que nós saímos desse emaranhado? Tem o dedo do tio Sam nessa história? Não tem o dedo do tio Sam? Como é que é isso? Olha, mais que o dedo, quer dizer, toda a condução estratégica disso que está acontecendo aí é deles, né? Ou você acha que um juizinho de primeira instância tem poder para levantar as questões levantadas na Suíça e fazer o estrago que está fazendo?
Então, Eu gostei do Juizinho. O Juizinho eu achei ótimo. Juizinho de primeira instância. De primeira instância. Em lugar nenhum do mundo tem poder que tem esse cara, pô. Agora, você vê que a insegurança jurídica que nós estamos vivendo, por culpa dessa verdadeira ditadura judicial. Né? O denuncismo virou moda, né? Então, Delação premiada. Delação premiada, o denuncismo, a mídia só fala nisso e as questões essenciais, né? Não se fala mais. Questões cruciais. Enquanto isso, Serra bota o projeto para mudar a partilha lá no Senado e anda. Mudar a partilha, como aconteceu aonde foi, na Colômbia, né? Como vende uma petroleira, vende uma área de exploração de petróleo, com petróleo no pior preço, né? Quer dizer, agora, vende o pré-sal tal, porque como fizeram com o Rio Doce, né? Vende a preço de banana para se desfazer das coisas que são a riqueza do país, que são de todos nós. Então a gente precisa tomar um cuidado danado, porque por trás disso tudo está, evidentemente, né, os interesses maiores do império. Você acha que a geopolítica do Obama acabou sendo mais agressiva e mais nefasta? Não, igual. Ele simplesmente mudou de métodos, né? É mais light na fala. Não ele dá menos gafe. A gente dá menos risada, inclusive. Mas a estratégia é a mesma, desde Roosevelt. Certo. O Roosevelt até hoje. E como é que a gente consegue se livrar disso? Vamos falar um pouco da tal da frente que o Paulo está propondo. Não, veja, parece que é consenso, assim, quando você conversa com todo mundo. Ninguém acredita mais nesse Congresso. O judiciário está desacreditado. Os partidos políticos, ninguém mais acredita nos partidos. Então nós precisamos repensar isso tudo. Né? Precisamos de um projeto de democracia. A partir da sociedade civil. A partir da sociedade civil. Então tem que criar um movimento, né, em torno de um projeto nacional. Então um movimento que vá buscando discutir qual é a democracia necessária. Essa representativa está falida, então qual é a democracia necessária? Se dependesse do Paulo, a gente continuaria presidencialista ou a gente ia para o parlamentarismo? Não, presidencialismo, mas aí é que está. Nós temos que discutir todo o contexto. Presidencialismo, coisa... Mas primeiro, que democracia que nós queremos? Porque presidencialismo ou parlamentarismo dentro desse sistema é a mesma coisa. Continua tudo do mesmo jeito. Continua tudo do mesmo jeito. A democracia que nós queremos, ela é participativa, é aquela que vai dar voz às maiorias. Ela começa na célula da sociedade. As pessoas não acreditam nesse parlamento, nesse congresso que está aí, não acreditam mais nos partidos políticos, as lideranças estão desacreditadas, porque todo mundo enganou todo mundo, houve uma enganação geral. Então, se essa aí não serve, qual é que serve? Vamos colocar isso em discussão. Então, esse desenvolvimento fundado nas commodities, né, imposto pelo neoliberalismo, no mundo inteiro está questionado. O neoliberalismo tal, já era também. Então, qual é o caminho? Qual o desenvolvimento necessário? Qual a estratégia de desenvolvimento que nós vamos adotar? Qual o programa de governo necessário para executar essa estratégia, para que o projeto nacional avance? E tudo isso a gente tem que discutir. É um retorno aos anos 50, 60, como você falou aí. E você acredita que necessariamente, como eu acredito também,
nós só podemos pensar isso tudo no contexto de La Pátria Grande, de uma integração latino-americana. Faz parte, né? Faz parte, porque sozinho ninguém vai. E as experiências que estão ocorrendo na vizinhança. Por exemplo, na Bolívia, depois de 500 anos de dominação colonial, né, os caras assumiram o poder no lugar. Né? Então, aquela democracia formal deixou de funcionar, deixou de ser aquela que comanda o Estado. Então, aí, o Estado plurinacional da Bolívia foi buscar na tradição andina, dos índios, né, a nova forma de se governar. Então, hoje até os ministros do Supremo são eleitos, como é. Você acha que os reveses que a esquerda sofreu na Venezuela e na Argentina incomodam muito, incomodam um pouco, atrapalham muito, atrapalham pouco? Eu não acho que a esquerda tivesse um poder na Argentina. Né? Na Venezuela, sim, estava havendo realmente um câmbio fundamental com a presença do Chávez. Né? Chávez morreu e o projeto bolivariano caiu de Maduro, é isso? Caiu de Maduro, porque... E aí vem o que é dramático para todos nós, né? Para todos nós, a falta de quadros. Não tem quadros para tocar o processo para frente. Lá como cá, ou seja, o Maduro é o poste do Chávez. E Chávez, sabendo disso, criou a Universidade Bolivariana, botou a criançada toda na escola, tal. Não deu tempo. Não deu tempo. Então, aqui, Darcy Ribeiro sonhava, né, botar todas as crianças na escola. E a escola que ele criou, destruíram, né? Então, voltando aonde nós estávamos, se não serve isso, vamos construir a nova democracia. Vamos discutir isso na sociedade e nesse processo de discussão vão surgindo os líderes, vão surgindo as propostas e vai canalizando. Isso é um movimento de longo prazo que você tem que incorporar toda a inteligência preocupada com a situação e que queira mudar essa situação. Não vejo de outra maneira, entende? Porque qualquer coisa que envolva os partidos que estão aí dentro dessa situação vai ser repetição do mesmo. Então, como sair dessa mesmice? Então, esse é que é o problema. Então, e no próximo bloco, o Paulo vai continuar dizendo para a gente quais são os caminhos que existem para sair dessa mesmice e como a Rede Cidade Livre, a revista Diálogos do Sul, enfim, os instrumentos de comunicação popular que a gente tem criado, que ele criou ao longo de mais de 50 anos, 60 anos de jornalismo, podem colaborar com isso. Mas isso fica para o próximo bloco. Espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Aqui em casa a gente tem duas lixeiras. Uma para o lixo comum e a outra lixeira para todos os recicláveis juntos. Eu separo os recicláveis, dou uma enxaguadinha e coloco eles todos dentro de uma lixeira só. Não precisa separar em 4 cores, eles são coletados juntos.
separar para reciclar é importante, mas mais importante ainda é diminuir a geração desse resíduo. Não adianta nada a gente só pensar em reciclar se a gente ficar desperdiçando. Reciclar não vai resolver todos os problemas. Se trata de respeito, né? Respeito com o meio ambiente, respeito com o planeta, respeito com o outro. Sempre vale a pena separar. Meu nome é Hipólita e eu separo os recicláveis para coleta seletiva solidária. E nós estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar semanalmente pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos conversando hoje com o amigo jornalista Paulo Canabrava, que está falando para a gente sobre o cenário político, social e econômico brasileiro, as mazelas da nossa democracia e os caminhos que nós temos para superar o atual quadro vivenciado pelo país. O Paulo, parece que você, com a sua larga experiência no jornalismo brasileiro, internacional, nos últimos anos você tem se dedicado a estruturar a revista Diálogos do Sul, que é uma revista bilíngue, só eletrônica, né, que discute basicamente os assuntos que não são discutidos na grande mídia. Ao mesmo tempo, você é um entusiasta da Rede Cidade Livre, do nosso canal comunitário, que, aliás, você viu nascer na época que você assessorava o prefeito Cláudio Mauro aqui na Prefeitura de Rio Claro. Fala pra gente da importância que você vê na regulamentação da mídia no Brasil para que nós possamos sair desse quadro, dessa mesmice que você mesmo acabou de expor para os nossos telespectadores. Olha, um monopólio como esse que nós temos, nunca existiu em lugar nenhum do mundo uma mídia tão hegemônica. Assim, você pega um diário do Amazonas e pega um diário de Porto Alegre. As notícias são as mesmas. Não é esse o problema. O enfoque é o mesmo. As notícias até mudam, mas o caminho é sempre o mesmo. O foco é o mesmo. Parece escrito pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa, assim, de cabo a rabo. E olha, eu vou mais. Você pega jornais aqui, os jornalões nossos, Globo, Folha, Estadão. Globo, Estadão, a Folha é jornalzinho, né? A Folha é jornalzinho. Compara com... Ele é fininho mesmo, está cada vez mais fininho. E com o Clarim, ou o Tempo, ou o Comércio de Lima, tal, parecem também escritos pela mesma pessoa. Só muda o idioma. Só muda o idioma. Certo. Então, é o pensamento hegemônico, né, da ditadura do capital financeiro. Isso na imprensa escrita. Na Argentina, no México, ainda há uma prensa escrita feita por gente que pensa diferente. Mas da grande mídia, né? Aqui também, na prensa escrita, você tem alguma que outra revista que pensa diferente. Mas não tem nenhuma... que não tem distribuição nacional. Nenhum veículo de massa que pense diferente. Todos pensam igual. Nós estamos falando da imprensa escrita, jornais, revistas e tal. Mas vamos para a mídia eletrônica, a encrenca é maior ainda, né? Porque junta a esse pensamento único a estética única também. A estética única, o denúncio. A exploração da miséria humana, a exploração dos jornalistas, do crime, daquela coisa que você vê, aquela
O Jornal das 6 horas, Jornal do Sangue. O Jornal do Sangue. Então, presta um desserviço, né, à população. Põe na tua cabeça, na cabeça das meninas, dos meninos, assim, um padrão de beleza absolutamente incompatível com a realidade de nossos povos, né? O padrão de Diz que beleza. uma velhinha lá do Acre, que mora na boca da floresta, tem o mesmo medo dos bandidos do Cantagalo que a população que mora ali na Rocinha. Ali. Mas impõem padrões de beleza incompatíveis com a realidade nossa, né? Nós somos um povo moreno, pá preto, índio, né? Mas o padrão de beleza... No sotaque carioquês. Né, o padrão de beleza é o padrão loiro, da Xuxa, então são coisas que nós só podemos combater isso fazendo nas cidades, né, discussão sobre a mídia. Fazer com que as pessoas se envolvam nessa discussão. E usando a lei que já existe para criar os instrumentos necessários para ter uma mídia houve local. um processo que culminou, inclusive, na Conferência Nacional de Comunicação, com propostas de como democratizar a mídia e tal, né? Eu participei ativamente. Né? Isso, mas e depois? A desvinculação do movimento de massa desse processo, esse processo acabou ficando elitista, nós temos que discutir isso na base da sociedade, fazer com que a sociedade seja... Vou voltar a fazer a pergunta para você. O Lula errou muito em não ter peitado a mídia e regulamentado a mídia. Não, ele não errou, ele nunca quis. Ele nunca quis. O que você diz que ele errou? Ele não era projeto dele, então... Não, mas né, nos planos do governo do PT, a democratização da mídia sempre fez parte. Mas o Lula não é o PT, porra. Você está falando do lulopetismo, é isso? Você está falando que o Lula é o Lula, o PT é o PT. Não, veja você, o PT nasceu com uma base social nos bairros, que eram as comunidades eclesiais de base, e fundindo com as lideranças sindicais e tal. Mas ele ficou prisioneiro dessa máfia sindical, que queria o poder. Né? E nunca tiveram uma proposta de país, uma proposta, um plano estratégico essa máfia de sindical desenvolvimento. Que agora está caindo nos fundos de pensão, é isso que você está falando? Então eles nunca, o PT, governo, nunca se apresentou com uma estratégia nacional de desenvolvimento. Né? Surfou nas commodities, no Bolsa Família, que dizem por aí quem criou foi a dona Ruth, é verdade ou é mentira? Não, quem criou foi o Betinho, na realidade. É o Betinho, né? Não foi nem eles nem neles. Quem criou foi a sociedade civil com o Betinho lá no Rio de Janeiro. O governo acabou encampando, depois o Lula difundiu os vários aí. Mas quem inventou isso aí, o Betinho, com o seu movimento Fome Zero, que era uma vergonha a quantidade de gente que morria de fome no país. Né? Então, você falou aí, realmente teve o boom das commodities, e que permitiu ampliar, permitiu incorporar alguns setores sociais ao consumo, mas sem cuidar da produção. Veio o processo de... para consumir o que eles queriam que consumisse também, né? Sem cuidar da produção. Então, o processo de desindustrialização do país é obra desse governo. Começa com Fernando Henrique e prossegue com Lula e continua com a Dilma. Nós estamos com um retrocesso tremendo em termos de produção industrial. Então, emprego é produção industrial, emprego é produção da indústria de construção. Paralisaram toda a nossa indústria da construção.
Quebraram, né? Quebraram as empreiteiras. Então, pô... Como nunca antes da história desse país. Então, puxa vida, o que querem? Querem entregar tudo para o Império, né? Então, daqui a pouco chegam aí, aliás, até já tem, né? Espanhóis aí, fazendo construção de estrada. Tem chineses chinês, Xing Ling, e até o Corinthians eles estão levando embora. Então, você vê que quando eu falo... Os chineses estão desmontando até o time do Corinthians. Quando eu falo temos que repensar o Brasil, né, temos que recuperar esse sentido de pátria, né, de que pô, a pátria tem que ter um projeto de desenvolvimento e o governo tem que ter um plano de governo que em consonância com essa estratégia de desenvolvimento. E qual o papel da comunicação comunitária nisso, Paulo? Então, temos que trabalhar isso. A comunicação comunitária, as redes, formar a rede das redes e ir levando essa visão, esse olhar crítico ao modelo que está aí e a crença de que nós podemos sim mudar esse modelo. Né? Você acredita que seja necessário, por exemplo, hoje, criar um novo partido no país? Você acha que, por exemplo, esse movimento que você está dizendo aí que tem que ser feito pela sociedade civil, em determinado momento vai virar partido isso? Como é que é isso? Olha, isso aí você tem que ir juntando, convidando as pessoas dentro das universidades, tá? Então ali você vai juntar lideranças de diferentes partidos. Né? E dentro dos partidos vamos filtrar aqueles que estão realmente interessados em construir. Mas isso não é mais ou menos o que estava propondo a dona Marina Silva? Não. Temos que fazer o que estão fazendo os espanhóis lá, com o Podemos, com tudo isso. Aquilo é frente, né? Fazer o que fez o Mujica. Tem que fazer uma frente sem o Itaú. A Marina queria uma frente com o Itaú na frente. Né? Temos que fazer o que nos ensina o Uruguai com a frente ampla. Né? Então, você tem uma frente que, claro, ali liderada por vários partidos, mas que se unem em torno de um projeto, de um projeto estratégico de país e um plano de governo. Então, qualquer outro caminho é continuar com isso daí. Então, na hora de escolher o ministro da Fazenda, chama o Setúbal ou chama o... Vamos fazer que nem eleição, em vez de indireto, já faz direto, já bota o cara lá para cuidar das galinhas, dos ovos e acabou. Então, na hora de escolher o ministro da Fazenda, chama o Bradesco, chama o Itaú, que... Está tudo certo, é o que eles estão mais querendo. Então, nós precisamos de uma reforma bancária, né? Não é possível que um banco tenha 17 bilhões de lucro, o outro 27 bilhões de lucro. Com o país falido. Com o país falido, né? E, pô, capital de giro mais caro do mundo é no Brasil, né? O Banco Central governando para os rentistas. E isso aí, o governo sustentando os rentistas. Você com um PIB de 5 trilhões e qualquer coisa aí, você tem uma dívida pública de quase 3 trilhões, é 2,8 trilhões. Quase 3 trilhões de 5. Pô, meu... E tudo na mão dos rentistas. Então, como você vai construir um país com um PIB de 5 e uma dívida de 3? Não, você tem o orçamento, pagou a dívida externa. O orçamento da União, aquilo onde tem que pagar a saúde, tem que pagar os funcionários públicos, tem que pagar a educação. O orçamento da União, 47% é para pagar o juros da dívida. Os rentistas. Então, pô, como é que você vai administrar aí o país? Pode mudar o governo que quiser, vai ter 30%
que nem isso, vai ter 14%, 10% de recurso do orçamento para investir. Isso é uma loucura. É impossível você gerir um país dessa maneira. Vê lá em Rio Claro como é que... né? Ainda está difícil. Então, precisa repensar o país. Quer dizer, do jeito que está, só vai piorar. Porque só vai favorecer o grande capital. Então, precisa mudar. A saída, então, é uma Assembleia Nacional Constituinte soberana, mas isso você vai responder no próximo bloco. A sacola permanente é super prática. Eu já deixo uma no carro e tem uma também que fica perto da porta de casa, né? Quando eu vou fazer compra não tem perigo de esquecer. A hora que eu abro a porta ela já está ali, já pego a sacola e saio. Se a gente puder reduzir o que a gente consome, consequentemente a gente diminui o resíduo que a gente produz e diminui a produção também de mais plástico no mundo. Se a gente pensar que desde o primeiro plástico que foi produzido, ele ainda existe no planeta, e a gente pensar o quanto que ainda existe, isso só vai acumulando. O que vai para o oceano, por exemplo, pode virar comida. Muitos peixes, muitas tartarugas morrem sufocadas com plástico. Meu nome é Thaís e já faz uns 8 anos que eu uso a sacola permanente. Esse é o Bruno. Ele tem 33 anos. É um cara bacana, divertido, engraçado, muito querido pelos amigos. Hoje, por exemplo, ele está comemorando uma promoção do trabalho. O problema é que daqui a pouco ele vai pegar o carro, dirigir a 140 km por hora, perder o controle, vai invadir uma calçada e vai matar minha mãe e a minha irmã. Bebida, mais direção, mata. Ajude-nos a mudar essa realidade. E nós estamos de volta com o programa Contexto, hoje sendo gravado aqui na residência do Paulo Canabravo, em São Paulo. Grande amigo, meu amigo pessoal, amigo de Rio Claro, uma pessoa que conhece bem Rio Claro e que conhece como poucas pessoas o mundo, em especial a América Latina e o Brasil. O Paulo, o quadro é terrível, os partidos não representam mais, os políticos são tudo picareta, o judiciário tá podre, o executivo não executa, o legislativo não legisla, enfim, o quadro é terrível. E daí sobrou a sociedade civil, né? A sociedade civil brasileira também não está precisando tomar um choque, assim, um presta atenção? Eu acho que nós temos a obrigação de dar esse choque, né? Esse é o papel que nos cabe aí. Velhos militantes. Vamos morrer militando. O espaço que nós temos nas mídias alternativas e construindo esse pensamento crítico. Temos que construir o pensamento crítico, né? Fazer com que as pessoas se preocupem de novo com o país, recuperar os nossos grandes pensadores, né? Todos os nossos líderes foram demonizados, né? Temos que recuperar o pensamento de Getúlio Vargas, o discurso do Vargas, entende? Milton Santos, Darcy Ribeiro. Mas Leonel Brizola. A figura de Perón, por exemplo, você não tem um jovem argentino que não tenha lido um livro de Perón. A democracia representativa está falida no mundo inteiro. Você diz que nós temos que construir uma coisa nova a partir da sociedade civil. Eu fui dirigente de algumas entidades nacionais da sociedade civil, você de outras tantas. A sociedade civil brasileira também não está precisando de um presta atenção? Está precisando de muita cutucada, né? E isso cabe a nós, né? O papel de ir lá e cutucar essa sociedade para que ela comece a olhar criticamente esses meios de comunicação, para que ela comece a assumir a responsabilidade de pensar esse Brasil
Que pare só de ficar criticando, esperando o graninha do governo. Sair do denuncismo e passar por construtivismo. Vamos construir a democracia necessária. Então, nesse pensar a democracia necessária, vamos ver como serão os partidos, o papel dos partidos. Então, culminação desse processo de discussão envolvendo todos os setores da sociedade, aí, culminação, sim, uma constituinte. Uma nova Uma Assembleia. constituinte. Porque fazer constituinte como estamos, quer dizer, vai ser repetição do mesmo. Os mesmos atores vão se apropriar do processo, vão se representar e vão escrever o que eles estão a fim de escrever. Você veja aí a famosa Constituição Cidadã. Do nosso, não pode falar mal do Ulisses, lembre-se que nós estamos sendo assistidos em Rio Claro. Isso. O grande Ulisses Guimarães assinou uma Constituinte que não é aquela que a Constituinte aprovou. Tem essa, né? Tem o contrabando ali que colocaram que a prioridade do orçamento da União são os rentistas. Está na Constituição, cara. Se você não escapa disso. Ou seja, aquele pagar rentista é constitucional no Brasil. É dever constitucional. Pode faltar dinheiro para saúde, para educação, para tudo. Para rentista. Para rentista não pode faltar. Então, como é que eu posso dormir com um negócio desse? Então, as pessoas não sabem disso. Então, quando eu falo, né, nós temos sim que cutucar a sociedade, levar as verdades escondidas, né? Que Constituição cidadã, coisa nenhuma, pô, é Constituição do capital financeiro. Certo. Essa ditadura é implacável. Aliás, tem que começar dizendo que o Brasil não foi descoberto coisa nenhuma. Né? Essa ditadura é implacável, ela não deixa você pensar. Então, é contra isso que nós temos que nos rebelar. E parece que o Paulo, nesse sentido, está engajado em visitar as universidades do país, está colocando o seu vigor, sua força de militante político para chamar a atenção da sociedade para isso. Como que o Paulo tem... Qual a estratégia pessoal do Paulo para poder passar essa mensagem para a população brasileira? Logicamente, nós temos a Diálogo do Sul, que a gente diariamente exerce esse papel de trazer um outro olhar para a sociedade, mas pessoalmente como que o Paulo se engaja nisso? Eu me deixo usar, né? É o que eu posso fazer, ficar instigando, principalmente o setor jovem, né, da juventude, ficar instigando, botar minhoca na cabeça das pessoas para ver se fertiliza, né? Para ver se fertiliza. O Paulo, olhando para o cenário político brasileiro, teria algum quadro, alguma figura assim que você falaria, essa pessoa é essencial para que esse processo possa decolar? Você vê alguma pessoa assim que possa encarnar, ou é um projeto que tem que ser coletivo mesmo e não tem outro jeito? Tem que ser. Tem muita gente boa aí, mas cada um está num projeto individual. Então a coisa só vai mudar quando houver um consenso em torno das transformações, né? Então eu acredito muito que essas lideranças surgem no processo, como foi em todos esses países nossos aí, então, e aqui mesmo, né? O processo tem que gerar isso. E é claro que existem pessoas honestas e críveis, né, confiáveis, né, dentro desse quadro, mas estão isoladas. Então a coisa isoladas em diversos partidos, cada um com o seu partido, cada um com a sua entidade. Nós temos que fazer que isso se conflua numa frente. E como faz isso, Paulo?
Isso é um trabalho que essas pessoas têm que se convencer e trabalhar nesse sentido. O nosso papel, então, é ficar chamando atenção, chamando para conversa, cobrando. Nosso papel é cobrar. Oi, você quer mesmo mudar as coisas? Sozinho você não vai mudar. Com 34 partidos, né, 14 centrais operárias, imagine, você não muda nada. Bom, nós tivemos mais uma deliciosa conversa com o nosso não sei amigo quantos jornalista Paulo Canabrava, que, como todo mundo sabe, é meu irmão, meu parceiro, e que volta e meia vai estar aqui na TV comunitária, fazendo isso que ele acabou de dizer que é o nosso papel fazer. Cobrando, chamando atenção, mostrando para a população de que existem outras forças no ar que não os aviões da TAM, né? E eu espero que o Paulo possa fazer isso não só na Rede Cidade Livre, canal comunitário de Rio Claro, mas que essa rede que o Paulo tanto prega, a Rede Cidade Livre, possa ser protagonista dessa rede. Então eu deixo vocês agora com uma última palavra do Paulo. A Câmara é sua, a TV é nossa, né? E Paulo Canabrava. Eu reitero a importância de trabalhar esse conceito das redes alternativas, né? A rede das redes, quer dizer, ir somando através das redes, levando essa mensagem, né? Levando a mensagem de mobilização do povo, da sociedade, né? Das organizações, né? Vamos trabalhar conteúdo. Vamos discutir democracia, vamos discutir eleição. Né? Agora entramos na discussão das eleições, isso é ótimo. Né? Eleição é meio de comunicação, candidatura é meio de comunicação, partido é meio de comunicação. Vamos usar tudo isso para instigar a sociedade, né? E tentar uni-la em torno de uma proposta de mudança. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado e até a próxima semana. Eu agradeço a sua audiência e na próxima semana a gente volta com mais um programa Contexto pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária.